acredito que, antes de mais nada, é preciso contextualizar esse projeto educacional ao qual nos referimos aqui. Estamos falando de um país que passou na sua história, né, momentos difíceis de guerras, de ocupações, de invasões, e que se viu diante dessa situação, né, e em meio a uma falta total de recursos naturais, né, a única saída era realmente investir muito seriamente na educação em massa de seu povo. E isso se tornou, de certa forma, né, uma política a nível federal, a nível nacional, mas também local, que realmente ajudou nesse rápido crescimento, né, econômico do país. A gente sabe, né, se diz que uma das razões-chave para isso ter acontecido foi realmente quando o governo entendeu que seria pela educação, pela formação profissional do seu povo, que iria atingir algum nível de desenvolvimento econômico. Então, essas necessidades, né, que surgiram então, as necessidades industriais, né, desenvolvimento de crescimento, né, econômico da época, está se referindo 5, 6 décadas atrás, realmente levou o governo a elaborar, a discutir, né, como que poderia isso acontecer, tanto a nível local, portanto público, né, mas também a nível privado. Essa independência e formação do país como república, né, ele se viu, o governo realmente entendeu que a educação tinha que ser prioridade. E, consequentemente, o povo coreano entendeu também, né, como seria esse processo, que vinha, obviamente, na estrutura que o governo estava criando para que essa expansão quantitativa na época acontecesse de educação em massa de seu povo. Claro, né, depois veio uma preocupação um pouco mais nesse crescimento qualitativo dessa educação que estava sendo fornecida ao seu povo, né? Mas as referências hoje, né, que nós temos da Coreia como modelo, né, para o mundo, eu acho que a gente precisa basear em alguns fatores, né? Antes de mais nada, é realmente a seriedade com que esse planejamento, né, aconteceu, né, nos diferentes níveis de administração pública. Segundo, esse investimento não foi um simples, né, pensar, mas agir, um investimento pesado no momento inicial da quantidade de escolas e cursos, né, as escolas técnicas de então, que eram necessárias para suprir uma mão de obra que na época já era necessitada de alta qualidade, né, e depois, obviamente, foi o povo entendeu, né? Então trabalhou junto com o governo de atingir essa meta. Então foram várias estratégias que foram encontradas, que deram certo na época e que dão certo até hoje, de certa forma, porque o governo, junto com o povo, realmente prioriza, né, nas suas iniciais políticas, né, de desenvolvimento econômico. A educação está sempre atrelada a esse processo, né? Realmente o que se entende hoje, né, da qualidade do produto coreano, realmente foi porque foi exigida desde o começo uma altíssima qualidade do trabalhador que ia suprir, né, essa qualificada mão de obra que era necessária no começo e que é hoje até o fim. Portanto, é um mercado de trabalho que pensa no futuro, né, com as qualificações de profissões que irão surgir no futuro, que hoje não tem, mas que, como é prioridade para o planejamento, né, de desenvolvimento econômico do país, a educação é de base e serve para suprir essa futura mão de obra que também precisa ser bem qualificada. Os professores continuarão sendo sempre peça fundamental para o desenvolvimento do mundo, né? Independentemente da época, independentemente do lugar, né, onde a escola, essa instituição educacional se encontra, realmente são os grandes protagonistas, né, junto com os nossos alunos, com as famílias, né, com a comunidade, dessa transformação desse nosso ambiente. Eu acredito que nós, administradores da Chadwick como escola, né, nós, antes de mais nada, precisamos realmente fazer uma seleção muito rigorosa desse profissional que entendeu a proposta, né, e se coloca à disposição, né, dessa comunidade de educadores de todo o mundo, portanto, né, diversificada, para dar o seu contributo na sua área de expertise específica, mas que quer realmente contribuir para levar à frente essa proposta. Portanto, não somente a sua capacitação profissional, mas também compaixão para fazer uma diferença no mundo. Isso é importantíssimo a gente pensar que qual o nosso impacto que nós temos na vida dos nossos alunos. Então, esse entusiasmo que precisa ser constante, esse amor genuíno pelos nossos alunos, né, realmente precisa ser claramente sentido no dia a dia, né, na sala de aula. Isso é fundamental. Portanto, os professores, nossos professores, são mediadores, são guias, né, desse processo. Vai além, obviamente, de estar à frente de uma lousa, né, de uma tela,
mas é realmente sentar junto com os alunos e encontrar esse equilíbrio entre, né, orientação e dar autonomia ao aluno para seguir à frente nesse processo de aprendizado. Então, os alunos precisam tomar suas próprias decisões. Como que eu consigo, como professor, como educador, de dar espaço, né, ser esse conselheiro que vai liderando esse processo. Então, a gente entender que, por exemplo, os erros, né, que acontecem nos projetos, né, naquilo que os alunos estão à frente, que é importante isso acontecer. Não somente a gente aceitar os erros que podem acontecer, mas até incentivar, né, que isso aconteça para que os nossos alunos não tenham medo de correr riscos, né? Isso realmente é fundamental, esse risco ousado, né, de correr o risco, porque realmente é quando a gente passa a aprender. Isso quando você consegue realmente fazer uma boa seleção desse profissional, né, que está realmente levando à frente, né, esse processo como mediador, né, junto com a comunidade educacional. Isso realmente nos torna como centro de referência, não somente para a Coreia ou futuramente no Vietnã ou em qualquer país do mundo, mas da importância que nós temos de servirmos, né, compartilharmos, né, com as outras instituições educacionais do mundo, inclusive com o Brasil, com tantos acordos e cooperação que nós temos, né, com países do mundo todo, mas de colocar em comum esses conhecimentos, né? Pensando sempre nessa nossa missão de educadores de formar esse indivíduo do futuro. Os professores passam a ter papéis secundários, né? São os mentores de certos projetos, né? Treinadores, né? de esportes, etc. Então o professor está sempre preparado para realmente sair da típica ou tradicional função que o professor tem como administrador ou supervisor de um programa, mas compartilhar o seu conhecimento, aprender junto com o aluno e dar espaço para que ele cresça. Isso é fundamental. A gente assim colabora com esse futuro líder que vai precisar tomar decisões acertadas em situações que hoje não existem, né, preparadas realmente para o futuro. Eu digo sempre que nenhum modelo educacional pode ser copiado e colado. Diferentes contextos exigem naturalmente modelos diferentes, estruturas diferentes. Portanto, o que a gente pode fazer é um pouco aprender sobre certas histórias de sucesso do mundo e tentar adaptar a nossa realidade. Eu, pensando nisso e conhecendo bem as realidades, né, das diferentes partes do mundo, encontro alguns desses aspectos que podem ser entendidos e, de certa forma, trazidos para a realidade no Brasil, no sentido de melhorar a qualidade da educação e a qualidade, né, de vida dos nossos cidadãos, deles hoje, também os do futuro. Então, tem 5 coisas que eu gostaria de compartilhar. Uma delas, né, seria realmente a coisa fundamental, que é a participação, né, dos pais nesse processo educacional. Está claro, né, que foi isso um dos grandes segredos para o sucesso da educação na Coreia e também no Vietnã. Um aspecto cultural fundamental, mas se formos pensar bem, essa faz parte da missão de ser pai e mãe, né, fazer parte do processo de desenvolvimento dos filhos, né, em todos os aspectos, inclusive, talvez ainda mais importante, nesse processo educacional. Então, uma das primeiras coisas, né, que os sul-coreanos fizeram, e mais recentemente, né, no Vietnã, de se comprometer como pai, né, nesse processo educacional do filho. A importância dessa atitude, dessa relação com a escola, com os professores, se envolver ao máximo, né, na sala de aula, a presença na escola ao máximo, né, voluntariar para as atividades escolares, né, compartilhar os conhecimentos, né, como profissional, mas também, né, nas habilidades que são tão importantes para os alunos, né, para os nossos estudantes terem como modelos. Portanto, é essa participação constante, digamos assim, esse interesse que os pais têm nessa formação acadêmica dos próprios filhos, né? Essa é fundamental e pode ser muito bem adaptado para qualquer realidade do mundo. O segundo aspecto realmente é uma questão um pouco mais complicada, mas é a importância de levar a sério essa proposta educacional. Portanto, o investimento que é necessário do governo, da iniciativa privada, mas é função dos governos federal e local de proporcionar uma educação de qualidade. Mas para isso é preciso levar com seriedade esse projeto. A educação, né, sempre foi prioridade nas políticas governamentais da Coreia e mais recentemente no Vietnã. É muito sério o investimento que é dado, a seriedade que é com que os projetos educacionais são levados à frente nesses dois países. O terceiro aspecto é realmente aproveitar as habilidades que existem, né, no contexto de cada país, um pouco empregando, né, ao máximo as tecnologias disponíveis para a melhoria dessa qualidade de ensino, né, a formação do professor, né, para que se torne um
grande mediador do conhecimento, né, dos nossos alunos de hoje e do futuro. Pensar, por exemplo, livros didáticos já não são mais necessários, né? A tecnologia está aí para isso. Mas é preciso se criar uma infraestrutura, né, para que isso possa acontecer. Então, deixar de lado o livro, porque tudo está disponível, obviamente, no mundo virtual, mas que é preciso ser construída essa estrutura para proporcionar um aprendizado de qualidade. Quarto ponto importantíssimo é que, né, os professores eles precisam resgatar o respeito que é tão necessário, né, que é digno da profissão. A profissão exige isso. Então, tanto na Coreia como no Vietnã, o professor é extremamente respeitado, né, pelos alunos, pelos pais, pela comunidade. Isso a gente precisa resgatar. E uma forma, né, de se fazer isso é quando você é remunerado. Não pode esperar do professor, né, de viver eternamente nessa, que é uma missão belíssima, mas que precisa no final do mês ser respeitado e ser tratado dignamente também como ser compensado financeiramente por esse trabalho, né, tão grandioso. Um quinto aspecto que eu diria tão importante quanto, eu acho que é também o que leva, né, gerações para isso ser construído, mas de incutir, né, essa cultura da valorização pelo aprendizado, né, mas a cultura do sucesso acadêmico, que é muito, muito presente realmente, às vezes até um pouco, né, num certo extremo, mas que foi ao longo dos anos sendo embutido, né, no comportamento tanto do povo coreano quanto do vietnamita, de levar a sério, né, esse processo como indivíduo, né, não mais, né, a nível governamental ou que a escola proporcione, mas eu entendo que é pela educação, né, que é pelo meu progresso, pelo meu sucesso acadêmico que eu vou poder mudar de vida, né.